Com certeza. E vamos já entrar, então, nos seus projetos? Já que você falou que a gente já tá entrando, depois a gente volta, gente. Não, mas se você quiser falar, é porque a gente tá falando exatamente sobre isso, sobre essas agressões. Sim. Então, assim, se a gente tem um dos meus projetos é a assistência psicológica nas escolas. Uhum. Então, assim, a gente não sabe, muitas vezes, se aquela criança, se aquele adolescente sofre agressões ou dentro da casa dela, agressões, abuso dentro da casa dela, ou se ela sofre agressões dentro da escola, por parte de professor, por parte de alunos, bullying, e tudo que a gente tem visto hoje. Se a gente tivesse uma assistência psicológica hoje dentro da escola, da qual essa criança pudesse se sentir segura com aquele profissional capacitado para ouvi-la, para entender esse processo, com certeza a gente evitaria muitos casos. A gente não teria Carlinhos na vida, que é aquele menino que foi agredido dentro da escola pelos adolescentes, que ele quebrou as costelas, que ele foi pro hospital e que ele veio a falecer. Nossa, ali a negligência foi de tantas pessoas. De tantas pessoas, você tá entendendo? De tantas pessoas. E o que o ser humano hoje, que as pessoas precisam entender, que a sua negligência, a sua conivência não, na escola, não, ele é assim mesmo, ele é quieto, ele é bobo, ele é isso, deixa ele aí, porque ele tem esse tipo de atitude. Só que esse tipo de atitude, ela já está sendo mostrada pelo menino, que ele vinha sofrendo essas agressões. Sim, com certeza. Ele podia ser, porque hoje a gente tem uma família devastada. Eu mesma tentei falar com a mãe dele, ela não consegue falar. Nossa. Essa mulher está devastada. Eles adolescentes, que eu quero saber como a mãe destes adolescentes hoje se sentem, sabendo que eles têm filhos agressores por bullying, por brincadeiras idiotas. E eu quero dizer o seguinte, brincadeira, ela só é legal a partir do momento que o outro também está encarando como brincadeira. E isso é o que eu falo para os meus filhos. Você tá com seus amigos brincando, eles te falaram que você é isso, que você é baixinho, que você... Mas essa brincadeira só é legal e só é saudável se o outro está aceitando essa brincadeira. Claro, senão é bullying, né? Senão é um abuso que tá acontecendo. Porque eu sinto que hoje os adolescentes, eles estão, enquanto ele não tocar na sua ferida e ele escancarar a sua ferida e ele te machucar de verdade, eles não vão sossegar. Eles não sossegam enquanto eles não te machucam. E aí a gente também tem hoje as redes sociais para expor isso, que fica pior ainda. Claro, com certeza. Mas assim, até os pais de crianças que têm essas atitudes, porque às vezes eu vejo, tem pai e mãe que acha bonito. O filho é o líder do colégio, tira sarro de todo mundo. O espertalhão. Aquela criança é boba mesmo. Exatamente. Aquele menino não merece. E aí falam, então a gente também tá no Setembro Amarelo. É verdade. O mês de conscientização contra o suicídio. Pois é. Gente, a gente tem crianças e adolescentes se suicidando com 12, 13 anos. E essa pode ter certeza que esses indícios, eles vieram. Eles estavam ali. E alguém não viu. Com certeza. Então um dos seus projetos é apoiar um profissional, um psicólogo dentro do colégio. Que a gente tenha profissionais capacitados, psicólogos, para que essas famílias, essas crianças e esses adolescentes possam ser assistidos, para que a gente consiga minimizar essas agressões, esse bullying, para que essa criança se sinta segura dentro dos ambientes que ela está vivendo. Isso é fundamental. Às vezes a criança dá até sinal de não querer ir para a escola e a mãe acha que não, tá ficando rebelde, frescura e não sei o que. E não é, porque não tá. E muitas vezes hoje a gente vive exatamente num mundo corrido. Muito corrido, né? Depende da situação que essa mãe vive, da classe social. São mães que saem 5 horas da manhã e voltam 10 horas da noite. Muitas vezes nem têm contato com o seu filho nessa semana. Acabam não percebendo pequenos sinais, pequenas coisas que estão acontecendo. Então, esse auxílio hoje psicológico nas escolas, eu acho que ele se encaixa muito. Primeiro que assim, cuidar da nossa saúde mental é prioridade. Sim. A gente sabe, óbvio que hoje a gente sabe também que muitas pessoas não têm condições ou acesso a isso. Então, se a gente criar políticas que essas pessoas possam ter acesso a esse acesso psicológico, a gente vai ter
um resultado e uma efetividade muito maior. Com certeza. E também, diante de tudo isso, a gente entra em capacitação de profissionais na área da educação. Porque hoje a gente vê crianças atípicas, crianças não verbais, crianças com problemas neurológicos, crianças com questões de mobilidade, que não têm esse fácil convívio dentro da escola, do ambiente que ela está, Sim. e que ela não é acolhida. Então Nossa, a gente vê demais. profissionais não capacitados tratando dessas crianças, ou escolas negando alunos atípicos porque não conseguem atender. Nossa, isso acontece muito? Muito. Mas é toda hora, toda escola. Eu tenho amigas pessoais minhas que têm filhos atípicos, filhos com autismo, que não conseguem vaga na escola, porque a escola tem vagas limitadas. Sim. Então, se você não tem um profissional também capacitado para lidar ou tratar com essas crianças não vão se desenvolver, elas vão ser maltratadas. E acontecer, como eu fiz a entrevista com a Marcela lá no meu podcast, inclusive, que o filho dela tem autismo e sofria agressões verbais e psicológicas da própria assistente, da própria professora e a diretora também ciente de tudo isso que estava acontecendo. Nossa, e o pior que você falando assim, eu lembro da época do colégio, e eu via muito essas situações. Porque sempre teve. São situações reais. Eu via muito. Eu não tô aqui como candidata inventando situações. Não, eu acho que todo mundo já passou por isso, de ver, às vezes até professor ajudando no bullying das crianças. Eu já vi isso na sala de aula. Ou então, até na minha família já aconteceu do professor negligenciar, deixar de lado, sabe que a criança está sofrendo bullying e não fazer nada. Ah, não posso fazer nada. Tem que fazer, tá ali no ambiente escolar. Você é conivente com aquilo. Exatamente. É muito triste. Então, a gente precisa... O que a gente precisa hoje? Capacitar esses profissionais para que eles saibam lidar com essas crianças se sintam acolhidas e os pais também. Tudo é um ciclo, né? E esses pais também seguros de deixarem os seus filhos nesses ambientes. Sim. Porque se você tem um filho não verbal, como é que você vai descobrir? Exatamente. Como que você vai saber? Se você tem um filho autista num grau 3, o que você vai fazer? Porque a criança ela fica muito nervosa. Sim. E ela vai demonstrando questões dela não querer ir. Dela não querer fazer. Com dela certeza. Não querer ir para a escola. Dela não gostar. Ou atitudes dentro da casa, que são atitudes que ela recebe dentro da escola, do ambiente escolar. Repetir dentro de casa? Repetir dentro de casa. Tipo assim, ele sofre bullying na escola, ele vai começar a Por querer... exemplo, a Marcela me deu um exemplo. A professora não deixava ele ir pro lanche com os outros alunos, então ela trancava ele na escola. Trancava ele dentro de uma sala. Meu Deus do céu. E ele falava, deixa eu ir. Ela falava, não, você não sabe se comportar. Você não vai ficar com os outros, porque você só atrapalha. O que aconteceu? Quando ele entrou num outro ambiente, o que ele fazia? Ele ia para outro lugar comer e se trancar. Porque era o que ele recebia dentro da escola. Então, essa frase é muito clara, eu acho que para adultos e crianças. Você não pode entregar algo diferente daquilo que você recebe. Exatamente, é verdade. Então, principalmente uma criança numa base de formação, se você não... entrega aquilo para ele, aquele respeito, saber ali o ambiente, onde ele se encaixa, qual que é o papel dele, o que ele tem que fazer e se desenvolver ali, ele vai fazer o que na vida quando ele sair dali? Não vai ter nada disso. Exatamente. Vai sofrer, né?